Prezados ouvintes da Rádio Meimei, voltamos com o nosso Pense Nisso, crônica diária abordando temas de interesse dos ouvintes. Falar é fácil, difícil é fazer. Você já deve ter ouvido essa expressão. E dela vamos tratar hoje. Vamos prestar toda a atenção para saber como Jesus tratou esta questão. Contam os evangelhos que certo dia um homem se aproximou de Jesus para lhe perguntar o que deveria fazer para alcançar o reino dos céus de que ele tanto falava. De imediato, como se tratava de um judeu, Jesus lhe devolveu com outra pergunta para que dissesse se cumpria os mandamentos da lei. Que mandamentos? Voltou o homem a perguntar. Jesus citou 5 dos mandamentos de Moisés e acrescentou aquele que ele considerou o maior mandamento: não matar, não roubar, não cometer adultério, não testemunhar falsamente, honrar pai e mãe e amar o próximo como a si mesmo. O homem respondeu que sim, que cumpria todos esses mandamentos. Mas Jesus, percebendo sua insistência e sabendo que ele possuía muitos bens, acrescentou: se queres ser perfeito, então venda tudo o que tens, dê o dinheiro aos pobres e depois venha e siga-me. Muita gente ainda não atinou para o verdadeiro significado desse episódio. Aquele homem desconhecido ficara maravilhado com a promessa do reino dos céus, que na verdade era a conquista da tranquilidade de consciência, ou da paz eterna, ou do que podemos chamar felicidade. Por isso ele procurara Jesus, já que era judeu e acha que cumpria os mandamentos. Jesus, porém, quis medir o grau de abnegação daquele homem que se oferecia para conquistar o reino de Deus, mandando que se dispusesse do que tinha em favor dos pobres. Mas o homem, que teoricamente era um judeu cumpridor da lei, falhou redondamente quando Jesus lhe propôs pôr sua fé imediatamente em ação. Na verdade, essa parábola trata de mais uma figura de linguagem que nos concita a reexaminar nossa conduta sempre que dizemos seguir uma religião ou cumprir os mandamentos da lei. O que é cumprir o mandamento se não colocá-lo em prática? Será que nós, pelo que já pensamos saber, estamos de fato trazendo para a prática da nossa vida os elevados princípios da lei? Ou será que, como o homem da parábola, ainda temos muito de discurso, mas muito pouco ou quase nada de aplicação? A mensagem de Jesus quer nos despertar para esta importante questão. Lendo atentamente cada um desses itens, podemos perceber a quanta andamos em termos de vivência dos ensinos do Evangelho. O que dizemos saber e o que não fazemos. Reportando-nos à história, vamos encontrar o filósofo Sócrates, na Grécia Antiga, quando afirmava que para ser bom, o homem precisa conhecer o bem. Muitos interpretaram a fala de Sócrates achando que ele estava afirmando simplesmente que basta conhecer o bem para ser bom. Na prática, a teoria é outra. Todo motorista devidamente habilitado conhece o código de trânsito e sabe de cor os sinais que deve obedecer, mas nem todos estão dispostos a observá-los com rigor. Logo, não basta saber. O importante é fazer. É por isso que existe aquele ditado popular que diz: falar é fácil, difícil é fazer. Aristóteles, outro filósofo, que foi discípulo do discípulo de Sócrates, retomando a questão moral, fez distinção entre 2 tipos de virtude. A virtude intelectual, que é o saber, e a virtude moral, que é o fazer. Você pode ter uma e não ter a outra. Você pode falar em Deus o dia todo, mas o importante é saber se realmente você segue o bom caminho. Falar como estou falando neste momento é fácil, mas a verdade não está propriamente naquilo que falo ou naquilo em que digo acreditar, mas na minha vida prática do dia a dia.
Muitos se espantariam se me vissem na vida prática e com certeza diriam: está vendo? Lá no centro ela fala, mas na vida prática não pratica o que fala. Contou-nos uma confreira espírita no Rio de Janeiro que ela estava na escala de palestra do centro que frequentava. Como ela era médica, sempre pedia para não colocar suas palestras na segunda-feira, pois é o dia de maior movimento no hospital e quase sempre ela saía muito depois do expediente. Contudo, certa vez, ela acabou sendo escalada para falar justamente na noite da segunda-feira. Não deu outra. O hospital estava a todo vapor, com muitos pacientes para serem atendidos naquele dia. Desse modo, ela ficou o dia inteiro ansiosa porque teria de fazer a palestra à noite. Quando conseguiu sair do hospital, já estava quase na hora da palestra. Naquele tempo não havia celular. Ela pegou o carro e saiu em alta velocidade pelas ruas do Rio de Janeiro, inclusive fazendo manobras não permitidas. Quando estava quase chegando ao centro, poucos minutos antes da palestra, o centro já havia escolhido um outro palestrante para a noite, ela foi fechada por uma manobra infeliz de um carro dirigido por uma senhora. Levou um grande susto e não se conteve. Soltou um palavrão pela janela contra a motorista do outro carro. Chegou apressadamente ao centro, quando outro expositor estava se preparando para iniciar a palestra no lugar dela. Pediu então que esquecesse o substituto, que ela mesma faria a palestra. No entanto, ao se dirigir à plateia, adivinhem quem ela viu na primeira fileira do salão? A própria, a mulher que a fechara na rua e contra a qual ela pronunciou um enorme palavrão. Não deu outra. Afastou-se, alegou indisposição e deixou que o substituto fizesse a palestra. Vocês sabem qual era o tema que ela discorreria para o público naquela noite? Paciência. Com isso, vamos encerrando a edição de hoje da crônica Pense Nisso. Dê sua opinião. Entre em contato com a Rádio Meimei. Obrigada pela atenção e até amanhã, se Deus quiser.